Vamos dar continuidade à nossa série. Semana passada nós destinamos um tempo para falar um pouco sobre a Páscoa e hoje nós vamos retomar a nossa série dos 10 mandamentos, né? O nome da nossa série é os 10 mandamentos para hoje, e hoje nós vamos estudar e meditar sobre o quarto mandamento. Então convido você a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20 vai ser o texto da nossa reflexão hoje à noite. Irmãos, nós vivemos um tempo que nos falta tempo, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, que a gente parece que o tempo nos falta, e a gente vive correndo atrás e buscando recuperar o tempo perdido, ter mais tempo para dormir. Quem se sentiu tocado aqui, amém. Ter mais tempo para dormir, ter mais tempo para estudar, ter mais tempo para estar com quem a gente gosta. Então, e aquilo que a gente não gosta é o que demora mais tempo, né? Graças a Deus a tecnologia nesse sentido nos ajuda muito, né? Só o fato de você poder pagar as contas só com o celular na mão é maravilhoso. Eu me lembro quando minha mãe ou meu irmão me mandava pagar a conta no banco, cara, na segunda-feira, e batia ali dia 5, dia 6, e dava vontade de chorar, rapaz, né? Os irmãos, quem é mais velho aqui, olha, os mais novos não têm esse privilégio de sentir a sua vida passando diante dos seus olhos no momento que você espera 1h30 numa fila de um banco para pagar uma conta. Caixa Econômica Federal, né? Segunda-feira, dia 5, eu cheguei a ficar do lado de fora da Caixa Econômica, orando a Deus para que quando desse o tempo de fechar o banco, eu pelo menos conseguisse passar da porta, né? Aí a gente ainda ficava feliz, e quando você ia, né, na fila e chegava, antes de entrar no banco, fechou, aí você estava na porta, disse, meu amigo, mas eu estou na fila desde meio-dia, fechou, senhor. Isso o pessoal que ficava lá dentro, né, ainda ia ficar até conseguir pagar as suas contas. Nesse sentido, a tecnologia nos ajudou muito. Mas é isso, nós vivemos sempre à busca de mais tempo, e só que nós não podemos esquecer um ponto muito importante, que é o fato de que o Senhor Jesus, Ele é que é o Senhor do tempo e de toda a história. Portanto, é a Ele que nós devemos dedicar o nosso tempo. Isso é um ponto muito importante que o quarto mandamento vai nos lembrar, que o tempo da nossa vida não é nosso. O quarto mandamento, ele vai fazer com que a gente reflita muito sobre a forma como nós temos utilizado o nosso tempo, né? É sobre ele que eu queria falar, o quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11. Nós vamos estar projetando aqui o texto, né? Na versão que nós temos adotado na nossa igreja, que é a Nova Almeida atualizada. E diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar? Pedir que Deus fale conosco. Senhor Jesus, nós que agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, pelo privilégio de estarmos aqui cantando louvores ao teu nome, adorando ao Senhor em comunidade. Obrigado pela liberdade religiosa que temos ainda em nosso país. Obrigado pela bondade do Senhor. Rogamos agora que o Senhor mais uma vez estenda a tua graça e fale ao coração da tua santa igreja por meio da tua palavra. Ajude esse teu servo, pecador, incapaz, imperfeito, que o Senhor me ajude a ser claro e fiel à tua palavra, para que a tua igreja seja edificada e teu nome seja glorificado. Fale conosco, Senhor, a começar em mim. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado, hoje é o quarto mandamento. O primeiro é não
terás outros deuses além de mim. O segundo é: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro é: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E hoje o quarto mandamento, fechando aí a primeira tábua, né? Lembrando que os 10 mandamentos foram dados naquela ocasião em que o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho. 3 meses depois eles pararam ali, próximo do Monte Sinai, onde eles permaneceram ali durante 2 anos, né? Por mais ou menos durante 2 anos. Êxodo capítulo 19 nos conta isso. E nós temos aí nesse período de 2 anos em que o povo de Israel permaneceu ali aos pés do Monte Sinai, o povo foi agraciado porque Moisés recebeu a lei do Senhor. Os comentadores nos dizem que nesse período de mais ou menos 2 anos, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico e até o capítulo 11 e 12 de Números. Depois eles levantam acampamento, caminham por mais 38 anos no deserto, e aí param ali junto ao Rio Jordão, como o texto de Números vai dizer, próximo às campinas de Jericó. E aí Moisés já está bem mais velho, aquela primeira geração havia morrido. Moisés repete a lei, ou seja, ele finaliza Números e escreve Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição da lei, né? Ou como o nome nosso, né, Deuteronômio sugere, né, a segunda lei. Não que tenha uma lei nova, mas porque ela foi a repetição de toda a lei que foi dada anteriormente. Porque a nova geração, 30, 40 anos depois, não tinha ouvido nem visto o Senhor descer ali no monte. Então nós temos aí as 10 palavras que trazem a identidade do povo de Israel, tornando o povo de Israel uma nação. E esses mandamentos, eles deveriam guiar o povo para que eles fossem identificados como servos de Deus, né? Um ponto que nós não podemos esquecer, que foi o erro do povo judeu, foi achar que os 10 mandamentos eram uma forma ou um meio pelo qual eles seriam salvos. Os 10 mandamentos nunca serviram para critério de salvação. Os 10 mandamentos sempre foram utilizados pelo povo de Israel, foi dado por Deus para que o povo de Israel fosse identificado com Deus a quem eles serviam, e ajudaria eles a amar a Deus e amar ao próximo, né? Obrigado. Então, nesse sentido, nós estamos nessa primeira parte. Os teólogos dizem para a gente que a primeira parte dos mandamentos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, é a forma como nós amamos a Deus, que é conhecido como a primeira tábua, e a segunda tábua da lei, ela é quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º mandamento, que aí nos diz especificamente como nós devemos amar ao próximo. Então, hoje, nós estamos fechando aqui a primeira tábua, né, que apresenta para nós a forma como nós podemos amar a Deus. E hoje nós falaremos especificamente sobre esse quarto mandamento. Nós vamos seguir o que a gente tem a forma como a gente tem estudado, né? A partir de 2 perguntas. A primeira pergunta: qual é o quarto mandamento? E a segunda pergunta: o que significa o quarto mandamento, certo? Para que a gente possa entender claramente e conseguir aplicar isso, que esse mandamento tão precioso e válido para os nossos dias, ele tem para nos ensinar e nos instruir quanto igreja do Senhor. Eu não gosto da perspectiva que, infelizmente, alguns têm de uma divisão não, o Antigo Testamento não serve mais, é só o Novo. Não, isso é um texto só, uma Bíblia só, certo? Então, os 10 mandamentos, eles servem tanto para o povo de Israel quanto para nós hoje aqui, porque eles são a forma como nós podemos obedecer à lei, né? Amando a Deus e amando ao próximo. Então, nós não estamos aqui tomando os mandamentos como os judeus fizeram, como meio de salvação. Na verdade, eles são um espelho que revela o nosso coração. Então, nesse sentido, a validade dos mandamentos ainda permanece até hoje, né? E é nessa forma que nós vamos apresentá-lo. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Qual é o quarto mandamento? Bom, o quarto mandamento, ele é muito claramente expresso no verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar.
Então, esse é o quarto mandamento. O quarto mandamento ele é um chamado à santificação. Entendendo a palavra santidade ou santificação, que é a mesma raiz, normalmente quando a gente fala essa palavra, santidade ou santo, a gente sempre pensa em um único sentido, que é sem pecado. E está certo. Só que a palavra santo ou santificação, que é o processo de santidade, ou santificar, ela tem um segundo sentido. O primeiro sentido, ele é a ausência de pecado. Quando a palavra de Deus apresenta esse primeiro sentido, ela está apontando sempre para o Senhor Deus. Ele é santo, santíssimo, não há pecado nele, não há como Deus ser tentado. Então, toda vez que a palavra de Deus aparece tratando no contexto de ausência de pecado, ela aponta sempre para Deus, para Jesus, né? Agora, quando essa palavra ela é utilizada para o povo dele, ela aparece no segundo sentido, que qual é? É o sentido de separação, de dedicação, de consagração. Então isso significa o quê? Que nós somos santos. Em que sentido? No sentido de que nós olhamos para o nosso Deus que é santo e queremos nos tornar parecido com Ele. Então, nesse sentido, eu vou me separar daquilo que me torna diferente do Deus a quem eu amo e que eu quero servir. Então, nesse segundo sentido, é que nós podemos dizer que somos santos. Nós somos santos por quê? Porque nos separamos, nos consagramos, nos dedicamos exclusivamente ao Deus a quem nós amamos e servimos. Então, por isso que o quarto mandamento, ele começa, né? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Ou seja, esse verso 8 é como se fosse uma grande introdução para aquilo que o mandamento vai explicar. O que é que o mandamento nos prescreve? Separe um dia para o Senhor, consagre um dia para o Senhor, dedique um dia ao Senhor. Essa é a intenção da palavra santificar um dia para o Senhor. O mandamento ele vem com instruções relacionadas ao trabalho, né? Visando o quê? A dedicação ou a santificação ao Senhor. Por isso que o mandamento é muito específico, verso 9 e verso 10, né? 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Aí ele vai trazer todas as especificações. Então, trata-se, portanto, de uma dedicação exclusiva de um dia ao Senhor. Em que sentido? De que Deus ele nos deu 6 dias para que nós trabalhássemos, fizéssemos a obra que nós necessitamos fazer, mas um dia nós dedicaríamos, santificaríamos, consagraríamos a Ele como nosso Deus. Esse descanso, é interessante isso, esse descanso, alguns vão tratar como se fosse o tempo que eu não vou fazer nada, né? Eu vou ficar deitado na rede só, respirando devagar, porque se eu respirar rápido eu estou trabalhando, então eu tenho que respirar devagarzinho, né? Não levanto nem um copo de chá para tomar, porque pode ser trabalho. Vocês estão rindo, mas se você for olhar um pouco, lembre que eu falei para os irmãos, né? Esses 10 mandamentos, os judeus, eles pegaram ele e transformaram ele em 600 e, eu não lembro se é 613 ou 623 leis, 240 e pouco positiva e 300 e pouco negativa. Ou seja, 200 e pouco pode, 300 e pouco não pode. E tem tanta coisa interessante, eu não vou gastar tempo com isso, porque essa não é a minha intenção, mas assim, em Israel hoje, né, existe um elevador para o Shabat, para o dia de descanso. E aí o judeu, para não quebrar a lei, por quê? Porque uma das interpretações do não faça trabalho é o seguinte: você não pode fazer fogo. Aí quando você aperta num botão, tecnicamente falando, ali não sai uma faísca, faísca não é fogo, então se você ligar a luz está em pecado. Quem foi que ligou a luz aí hoje? Todo mundo está em pecado, né? Segundo os judeus, né? Não que eu acredite nisso, mas segundo os judeus está todo mundo pecando. Então eles inventaram mecanismos, né, de tipo assim, existe um elevador específico para dia de sábado, porque ele chega na porta e aí o elevador reconhece a face do cara lá, abre no andar que ele está indo. Eu ouvi relatos de pessoas
que estavam em Israel no Shabat, né? E aí o cara era brasileiro, né? Aí ele disse que chegou lá no hotel, aí tinha uma fila de judeu assim, né? E aí ele chegou, aí ele entrou na fila, né? Aí o cara olhou para ele assim e fez, o senhor vai subir? Ele disse, vou subir, estou na fila aqui, né? Aí o cara fez, não. É porque aqui está todo mundo esperando alguém que não é judeu chegar para abrir a porta do elevador, clicar no andar, para poder a gente entrar e poder ir. Aí o cara foi e disse, não, então tá bom, peraí. Entra aí, aí entrou a quantidade lá do elevador e disse, como é que é aqui? Ó, eu vou para tal andar, ele apertou o dele. E o senhor vai para qual? Para tal. Ele foi apertando assim. Por quê? Porque, é engraçado, vocês não estão rindo, mas isso é verdade. Viu? O judeu, ele não pode fazer o trabalho, mas se o cara não é judeu, então pode. Aí eles pedem sempre a quem não é judeu para fazer isso. Aí o cara foi lá e apertou nos andares. Eu disse, rapaz, só de ruim eu tinha apertado no último. Vai não. Brincadeira, irmãos, eu teria ajudado também. Mas o ponto é esse. O descanso aqui não é uma autorização para você não fazer nada, isso é uma interpretação errada. Jesus vai bater pesado nos fariseus em relação a isso. Jesus é maravilhoso, né? Jesus começa logo pelo Antigo Testamento. Disse, quando alguém vai oferecer um sacrifício no templo, no sábado, o sacerdote não quebra o mandamento ao trabalhar? Jesus usa a própria palavra para quebrar a tradição judaica, né? Então, não significa que você tem que ficar igual uma pessoa sem fazer nada numa rede, sem fazer nada. Não é isso que o mandamento nos instrui, não é esse o sentido. Na verdade, e aí é importante a gente lembrar do contexto, esse descanso, ele era para todos, para os homens e para os animais. Olha que interessante, o verso 10, é muito claro, né? A parte B aí do verso 10, né? Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. O significado de não fazer um trabalho, o significado de não trabalhar, lembra diretamente de onde esse povo estava saindo. Eles passaram 430 anos servindo ao Senhor, servindo ao Egito como escravo. Escravo não tem dia de descanso, escravo não tem direito algum. Nem de morrer os cabas tinham direito. Então, os escravos trabalhavam até a exaustão no Egito. E Deus está dizendo o seguinte, olha, os deuses egípcios, ele tem até um deus do tempo, né? Os egípcios tinham deuses para tudo. Então existia um Deus que era responsável pelo tempo. Então esse Deus não olhava para os escravos. E o que Deus está dizendo para eles aqui? Só, quem manda aqui sou eu. Eu é quem sou o Deus do tempo. Por isso que eu estou dando a vocês um dia de descanso. Vocês vão descansar. Por quê? Porque eu estou mandando vocês descansarem. Quem manda do tempo sou eu. Por isso que eu comecei dizendo que a ideia de que o Senhor Jesus é Ele quem é o Senhor do tempo. Jesus vai dizer essa frase: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do tempo. Então, a ideia do descanso tinha esse elemento muito significativo para aqueles escravos que saíram do Egito, mas esse descanso ele aponta para algo lá na frente, para algo que nem os judeus perceberam, que é o descanso eterno com o nosso Senhor Jesus. E o descanso eterno significa o quê? Que você vai chegar no céu, vai ter uma rede celestial, você vai se deitar na rede celestial, diante da praia celestial, tomando coco celestial, sem fazer nada. Não é isso que o texto está dizendo, porque tem gente que acha que é isso, né? Eu vou ficar na praia celestial, só olhando as ondas do mar celestial. Aí o cara cria um negócio. Não. A ideia do descanso é a ideia de Deus estar conosco eternamente. Nós desfrutarmos alegremente da sua presença. Esse é o maior de todos os descansos. É Deus habitar conosco na eternidade. Por isso que o verso 10, ele tem total relação e explicação com Deuteronômio 15, que é a explicação da lei, né? Perdão, Deuteronômio 5, verso 15, que é a explicação desse mandamento lá em Deuteronômio, que é a revisão da lei para aquela geração que não havia visto o Senhor descer no monte. Então, quando
Deuteronômio, ele repete essa lei, ele enfatiza a ideia, diz, olha, você não vai trabalhar, porque vocês foram escravos, mas agora eu redimi vocês, e vocês, pelo fato de terem sido redimidos por mim, eu que sou Senhor do tempo, vocês vão descansar, eu vou dar esse presente do descanso, da remissão, para que você tenha descanso, que eu estou dando a vocês. Esse é um ponto muito interessante, que é o que Cristo fez por nós. Nós somos escravos do nosso pecado, escravos dos desejos, escravos desse mundo. Cristo, quando nos salva, Ele faz o quê? Ele nos arranca do império das trevas, Ele nos redime para Ele, e diz agora o sofrimento, a luta do seu coração, você pode descansar, porque quem venceu agora fui eu, e você agora está livre, eu é quem lhe dou descanso. Por isso que você tem textos, como 1 Coríntios, que vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus e recebemos a paz. Aí muita gente acha que é paz de espírito, né? Eu estou na paz, agora eu estou zen, estou feliz, e vou aqui meditar, eu estou feliz, vou lá para frente de uma lagoa, ver os patinhos nadando, e eu estou na paz. Não tem nada a ver com isso, cara. A paz aqui que 1 Coríntios fala, e a paz que Cristo nos dá, é porque nós somos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Deus é nosso inimigo, Deus odeia o nosso pecado e Deus odeia o pecador. Agora Ele chama o pecador ao arrependimento, e quando esse pecador, pela fé em Cristo Jesus, se arrepende dos seus pecados, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho amado de Deus. Ele é perdoado, ele é liberto e ele recebe o descanso eterno que ninguém pode dar. Eu lembrei aqui agora, nem notei isso no sermão, mas lembrei agora de uma coisa que chamou a atenção, né? Eu já falei do caso dos 21, né? Os 21 cristãos coptas que foram sequestrados pelo Boko Haram, e eles foram decapitados, né, na praia. Isso foi filmado, porque entre os muçulmanos isso é uma coisa muito legal, né? Mostrar um ser humano sendo decapitado. E aí uma das coisas que chamou a atenção é que nenhum deles estava com um olhar de desespero. Nenhum dos 21 estava com um olhar de desespero. Todos estavam com um olhar tranquilo e sereno, mesmo sabendo que iam sofrer ali, né, por um breve tempo, iam ter a cabeça ali de fato cortada e arrancada, que foi o que aconteceu. E eles estavam plenamente tranquilos. Por quê? Essa é a paz que o mundo não pode dar. É a certeza de que nós fomos libertados de uma vez por todas do cativeiro do nosso pecado, e que quando esse corpo cair, quem vai nos receber na glória é o nosso Deus, que nos libertou. Então essa paz, você pode ir para a lagoa, pode ver pato, pode ir para a praia, pode ir para Marte, você não vai encontrar essa paz lá. Você só encontra por meio de Cristo Jesus. Se Ele verdadeiramente lhe libertou, então essa paz nos é dada. Esse descanso do quarto mandamento aponta para essa paz que somente Cristo pode nos dar. Por isso que o mandamento no verso 8 diz, né, lembrem-se do dia de sábado para o santificar. Essa lembrança dessa necessidade de dedicação, de consagração desse dia, desse tempo ao Senhor, ela deve ser algo constante na nossa mente, assim como deve ser constante a lembrança do que Cristo fez por nós, nos libertando da cruz. Então, esse mandamento, ele aponta também para a eternidade, segundo Isaías 66, verso 23, 1 Coríntios 15, 28 e Apocalipse capítulo 21 e 22. O fundamento para esse mandamento é outra coisa muito interessante, é o verso 11. O fundamento para esse mandamento está no exemplo do próprio Deus que descansou da criação que havia feito. Gênesis 2, 1 a 3, né? Que o verso 11 lembra, isso é outra coisa que deve chamar a nossa atenção, né? Não é que Deus assim terminou o mundo em 6 dias e disse, poxa, cansei, hein, meu amigo, vou botar aqui minha rede celestial, eu vou descansar aqui, porque foi pesado, viu, criar essa ruma de gente, né, meu amigo, os animais, tudinho, imagina criar o hipopótamo, o dinossauro, que estou cansado, hein? Não, o ponto não é esse. Se você ler direito Gênesis 2, 1 a 3, você vai ver que o descanso é Deus contemplar a sua criação e avaliar tudo como bom, tudo como perfeito, está tudo no seu lugar, ou seja, é a paz daquele
daquele que reconhece que está tudo ordenado, e quem reconhece é o próprio Deus que criou todas as coisas perfeitas. Então Deus já diz, essa ordem, essa perfeição, que traz essa contemplação de descansar na ordem criada, ela é o que o mandamento nos ordena, de descansar no Deus que ordenou todas as coisas, e que nos dá um dia para que a gente possa contemplar essa ordenação dada por Ele. Portanto, meus irmãos, para o povo de Israel, esse mandamento os lembrava que Deus os libertou e que, portanto, Ele é Senhor do tempo. Isso não pode sair da nossa mente, porque por muito tempo nós, com a nossa vida, com os nossos costumes, com o nosso corre-corre do dia, nós costumeiramente achamos que nós é quem mandamos no nosso tempo. Por isso que o quarto mandamento ele é extremamente importante para nós hoje, porque nós achamos que nós mandamos no nosso tempo, não é verdade? Se você parar aí 10 segundinhos agora aí no canto que você está, você já tem a semana todinha preparada na sua cabeça, não é? Vou dormir tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou pegar aquilo não sei o que lá, vou fazer aquilo. Quem é professor aqui, né? Amém, né? Que foi, né, contemplado com essa graça de Deus, já tem os planos de aula tudinho, já tem que ver revisão, está se aproximando do segundo bimestre, amém, Alan? Já tem que vir prova, né? E aí a coordenadora já começa a mandar, olá, colega, você tem algo para mim? Aí o professor responde, ainda não, vou fazer, não se estresse. Então é isso, a gente já tem tudo planejado na nossa mente. Planejar não é o problema é você achar que você é dono desse tempo. Porque basta qualquer coisa, né, para desestabilizar todo o nosso tempo e a gente se perder, né? Basta você se planejar todinho para ir para a escola, aí pega uma chuvinha dessa, não é não, meu amor? Liga o ventilador, aí você dá um cochilo, 3 da manhã você acorda com o rosto doendo, a cabeça inchada, ou seja, ela vai cheio de secreção, aí você já começa a ter os calafrios de febre, pronto, acabou sua semana. Vai ter que pegar a ficha, vai ter que ir no otorrino, o otorrino vai ter que lavar seu nariz, ou desentupir seu ouvido, pega antibiótico, 7 dias em casa tomando antibiótico. O que isso diz para a gente? Você não manda no seu tempo. É isso que uma semana em casa diz para você. Seus planos, nossos planos são extremamente falhos, né? Então esse mandamento, ele nos lembra de que Deus é Senhor do tempo. Por isso nós devemos dedicar, consagrar e santificar um dia a Ele. Mas em segundo lugar, o que significa o quarto mandamento? Em primeiro lugar, o quarto mandamento, ele ensina aos israelitas a santificarem, consagrar e dedicarem o tempo ao Senhor que os libertou da escravidão do Egito. Isso, para eles, significava que não eram as divindades do Egito que mandavam na vida deles, mas é o Deus que os libertou, que é Senhor do tempo e da história deles. Deus está dizendo para o seu povo que ele havia 3 meses só que eles haviam libertado, né? Por isso que é interessante você ler a Bíblia assim, né? De forma cronológica, né? Você vê que capítulo 19 de Êxodo, Deus ele manda Moisés juntar o povo ali no pé do monte, Deus passa algumas diretrizes para o povo santificar, Deus desce no topo do monte, o povo começa a ficar com medo, as pedras tremendo, tudo pegando fogo, o povo com medo danado, uma nuvem escura, o povo começa a ficar aperreado, e aí Deus traz a sua lei, 3 meses depois, e aí Deus está dizendo o que para esse povo? Vocês passaram 400 anos no Egito, os deuses mandavam na vida de vocês, mas eu estou dizendo para vocês agora, que esses deuses não são nada, eu sou o único Deus, e agora eu estou trazendo a vocês a ideia do descanso, ou seja, vocês podem descansar em mim, vocês podem esperar, por isso, santifiquem, dediquem, consagrem-se a mim, por um dia, para que vocês entendam que quem manda
no mundo, na história e no tempo sou eu. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. Isso aparece muito claramente, capítulo 16, verso 23 a 30, que é quando o povo reclama, né? E aí, Moisés, a gente saiu do Egito, tinha cebola, alho, tinha uma parada muito boa lá no Egito. Aí você fica pensando, mas peraí, escravo tem o quê, meu amigo? Mas a murmuração, ela distorce a realidade, né? Se a gente tinha alho, tinha cebola, tinha um monte de comida gostosa lá no Egito, e o Senhor, você trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto, foi? A gente vai morrer de fome, Moisés. Aí, Deus, né? Meu Deus do céu, Deus é paciente demais com a gente. Aí Deus, Moisés, vem cá, Moisés. Aí Moisés sobe lá no monte, aí Deus diz, ei, eu escutei o que os cabas falam lá embaixo, viu? Aí Deus diz assim, olha, todo dia de manhã, quando o sol nascer, o povo vai sair e vai colher o que aparecer. Mas você não pode guardar duas quantidades. Cada um vai colher só o necessário para comer durante o dia. Não guarde duas quantidades, somente no Shabat você guarda duas quantidades. Qual é a primeira coisa que o povo faz? Colhe e guarda. Aí apodrece. Aí quem fica bravo não é nem Deus, é Moisés, né? Oh, pelo amor de Deus. Aí quando chega lá no monte de novo, Deus diz, o povo colheu de novo, né? Até quando esse povo vai me desobedecer assim? O maná, que é o que acontece em Êxodo capítulo 16, mostra para o povo de Israel que Deus vai sustentá-lo no deserto. Então, santificar, dedicar e consagrar um tempo ao Senhor é dizer para Ele, Deus, eu confio que o meu sustento não vem da força do meu braço, mas vem do Senhor. É isso que significa você separar ou dedicar um dia ao Senhor. Você confia que Ele vai lhe sustentar. É isso que o povo de Israel precisava aprender e é isso que nós precisamos aprender, para não corrermos o risco de achar que a força do nosso braço, né? É engraçado o Instagram, eu acho muito legal o Instagram, ver essas coisas, é muito legal. Só eu vou, eu faço, eu aconteço, né? Eu sou proativo, eu vou lá e faço tudo, eu ajo e eu ajeito tudo e eu faço. Eu sempre fico pensando, eu faço, aí tem um AVC, não faz mais nada. Porque você acha que você é senhor e é dono do seu tempo. Você não é, nós não somos. Deus é senhor do nosso tempo. O nosso sustento não vem de nós, vem do Senhor. Nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Senão a gente vai terminar igual o povo de Israel. Que Deus deu maná, só não colha duas medidas, bate só uma para cada um. O que o povo fez? Deus acabou de falar. Moisés nem desceu do monte, ainda estava no caminho, o povo estava colhendo duas. O quarto mandamento, ele também significa que todo o nosso tempo deve ser santificado, dedicado e consagrado ao Senhor. Outro exemplo, Êxodo 23, 12, Êxodo 34, 18 a 28, Levítico 23. O que diz esses textos? São as festas. Se você pegar o calendário hebreu, é muito interessante. Até hoje eles seguem isso, né? Você tem o dia de descanso, o Shabat. Aí o primeiro mês do ano você tem 7 dias de descanso, aí emenda com mais outra festa das cabanas com mais 7 dias, aí no dia 21 você tem mais 7 dias de celebração, aí no mês 5 você tem mais 14 dias de celebração, aí no último mês você tem o mês de Purim, né, que é o 11º mês, você tem mais 7 dias de celebração, e a cada 7 anos você tem a cada 7 anos você tem o dia da expiação, que aí você tem um dia inteiro, e você tem a cada 49 anos você tem um ano inteiro dedicado ao Senhor, sem o povo fazer nada. Para que Deus quer tudo isso? Para mostrar para o povo dele que quem sustenta o povo dele é Ele. Então as festas, elas nos mostram que Deus, Ele manda a gente celebrar, e é uma ordem, viu? Celebrem as minhas festas, é uma ordenança perpétua. Deus é quem manda, para ensinar para esse povo que é Ele quem manda
que ele é o Senhor do tempo. Esse mandamento, ele permanece válido não como meio de salvação, como os judeus e os adventistas consideram, né? Os adventistas consideram, por exemplo, a guarda do sábado como a marca da salvação. Se você não guarda o sábado, você está no inferno, segundo os adventistas, né? Não que eu acredite isso, eu acho que eles estão extremamente errados, porque a Bíblia não testifica isso. A igreja primitiva, ela substituiu o sábado pelo dia da ressurreição, o domingo, né? Que é chamado de Dominus, ou Domênicos. Olha o nome aí bonito, né? Para os filhos de alguém aqui que fica grávido, né? Domênico significa do Senhor, ou dedicado ao Senhor, né? E o domingo, ele foi substituído, ele foi o substituto do Shabat judeu. Por quê? Primeiro, por causa da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, após o Shabat, Mateus 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, João 20, verso 1. E também porque foi no primeiro dia da semana que a igreja sempre se reunia para celebrar a ceia, para recolher ofertas, para ajudar os pobres. Então você tem Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, 1 e 2, né, e Apocalipse 1, 10, ressaltam essa substituição do dia. Mas o ponto aqui para a gente, meus irmãos, não é simplesmente um dia, porque o Senhor Jesus, Ele não apenas quer de nós, da sua igreja, um dia da semana, Ele quer a nossa vida por inteiro. Então, se nós achamos que eu vou vir para o culto domingo para cultuar ao Senhor. Não, meu jovem e minha jovem, você cultua o Senhor toda semana. Aqui é a nossa adoração pública, é a nossa adoração comunitária, mas nós adoramos ao Senhor todos os dias. Por quê? Porque Cristo veio habitar conosco, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E aonde nós estamos, Ele é cultuado, Ele é santificado, Ele é adorado, a Ele nós devemos dedicar o nosso tempo. Então, percebam o seguinte, qual é o nosso erro? A gente passa a semana inteira, Instagram, não sei o que lá, briga com o chefe, vai, não sei, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com todo mundo, é um inferno a semana inteira. Aí a gente quer chegar no culto de domingo, Senhor, mostra a tua face. Não vai, meu amigo, porque a sua vida não foi um tempo dedicado, santificado, um tempo de culto ao Senhor durante a semana. Nós temos que entender que em Cristo, o culto que nós devemos oferecer a Ele, a dedicação, a santificação, a nossa adoração, ela é contínua. Os reformadores têm uma expressão, né, chamada corandel, né, que nós constantemente estamos diante da face de Deus, todos os dias, lá na sua casa. Quando você sair daqui, que for para a sua casa, se deitar, o culto continua. O culto continua lá. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, o culto continua, a adoração continua, você tem que se dedicar ao Senhor lá. Deus, Ele é Senhor do tempo. Esse é o quarto mandamento, esse é o significado dele para mim e para a sua vida. Deus, Ele é Senhor do tempo. Jesus, Ele não nos quer apenas no culto de domingo, uma vez por semana, 1h30, 1h40. Deus quer a nossa vida por inteiro. Deus, Ele não quer só você 10 minutos. Deus, Ele quer a sua vida por completo. Mateus 16, do 24 ao 28, eu já estou encerrando, escutem esse texto. Então Jesus disse aos seus discípulos, escutem, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existe ainda alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino.
que Jesus quer de você? Ele quer a sua vida. Ah, Ele quer 2 horas da minha vida. Não, 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 não. Ele quer todos os anos da sua vida. Ou Ele é tudo para você, ou não é nada. Mateus 6, do 25 ao 34, para nós que achamos que mandamos na nossa vida, né? Que o mais importante sou eu, a minha casa e o meu dinheiro, que eu sou independente e quem ganha meu dinheiro sou eu vou lá e mando mesmo, e é a força do meu braço quem me dá o meu dinheiro. Aí Jesus diz assim para a gente aqui, Mateus 6, do 25 ao 34, por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida, com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia ao seu próprio mal. O que Deus diz para a gente? Eu sou Senhor do tempo. Dedique-se, consagre-se, santifique o seu tempo, a sua vida a mim, e não se preocupe com o resto. O 4º mandamento nos ensina a olhar para o tempo, não com o olhar da mídia, não com o olhar empresarial. O 4º mandamento nos ensina a olhar para o tempo com o olhar de Deus, porque somente Ele é Senhor do meu tempo e do seu tempo. A minha vida e a sua vida, ela só vai até onde Deus permitir. Então, santifique, dedique, consagre a sua vida ao Senhor. Seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos que lhe resta, consagre a sua vida ao Senhor. Esse é o 4º mandamento. Não desperdice a sua vida, gastando a sua vida, buscando as coisas desse mundo. Consagre sua vida ao Senhor, pois o tempo é dele, a sua vida é dele, consagre a Ele. Amém? Vamos orar?